E começando o vídeo de revisão do episódio 455 do arco Itachi Shinden-Ren, ou se vocês preferirem, Itachi Shinden-Ren. E o episódio começa com um resumo de alguns acontecimentos que nós já conhecemos. A morte do Shisui, a treta que o Itachi teve com a força policial de Konoha, até que chegamos ao momento em que o Itachi começa a receber ordens diretamente do Danzo por baixo dos panos. Aqui ele recebe a ajuda de dois ambus da Raiz que ficam sob o seu comando. E uma coisa que eu achei bem interessante nessa primeira missão é que eles matam um cara muito parecido com o Batou de Ghost in the Shells. Pelo jeito a crise tá feia até pro mundo dos animes, né? A partir disso, Itachi e sua equipe ficam encarregados de vigiar o clã Uchiha ou Uchiha se vocês preferirem, até que em um momento o Fugaku tem uma conversa com Itachi, revelando que ele possui uma Genkyo Sharingan e fala sobre o legado do clã gravado na pedra, o golpe de estado, etc. E eu vou logo dizendo que eu não lembro se o Fugaku realmente tinha uma Genkyo Sharingan na Light Novel, pois da segunda parte da Light Novel eu só conheço fragmentos, mas de qualquer forma isso não importa, levando em conta que essa adaptação tem várias diferenças em relação à Light Novel. Mas essa parte me chamou muito a atenção por conta de algumas coisas que o Fugaku fala. Ele diz o seguinte: esse é o desejo do clã, eu não posso impedi-los, mas eu quero evitar a força bruta, por isso eu mantive o meu Genkyo Sharingan em segredo. Cara, esse diálogo resume toda a trajetória do personagem durante a Light Novel, que infelizmente o anime não foi competente em retratar, como eu já falei em outros vídeos. Ele estava tentando impedir que a merda explodisse, mas infelizmente chegou a um ponto que ele não podia mais fazer nada, estava acima do controle dele. O máximo que ele podia fazer era compactuar com o desejo do clã como um líder que ele era, pois ele não tinha como impedi-los. Essa foi a decisão coletiva do clã e não dele. No anime ele meio que adere ao golpe de estado completamente, mesmo ele sabendo que é errado, né? Já na Light Novel ele meio que já sabe que aquilo ali era uma batalha perdida, que o clã iria ser dizimado de uma forma ou de outra. Ele simplesmente aceita a morte dele e ele já tinha certa noção que o Itachi iria traí-los. E se tem uma coisa que eu fico puto, cara, é que não tivemos toda a construção desse dilema do Fugaku, como nós tivemos na Light Novel. Pra mim, ele brilhou mais do que o próprio Itachi na Light Novel, cara. Ele foi mais protagonista dessa Light Novel do que o próprio Itachi. E como vocês já sabem, o Itachi acaba reportando a situação ao alto escalão de Konoha, é pressionado pelo Danzo e toma a decisão de massacrar o clã. Cara, e esse massacre é interessante, porque é sobre algo que nós já sabemos, mas nós nunca vimos exatamente dessa forma. E ele me deu meio que sentimentos mistos. Por um lado, foi um dos momentos mais violentos e sangrentos que eu já vi no anime, dando um destaque à cena das pessoas correndo desesperadas, o Itachi entrando nas casas, matando todo mundo. Tem até uma cena que a gente vê uma mulher caindo, se segurando na parede. Puta que pariu, cara. Quando eu vi essa cena, por um segundo eu me perguntei, será que esse aí é realmente o Naruto adaptado pela Pierrot? Porque puta que pariu, que cena mórbida do caralho. Talvez pra quem não saiba, nem todo mundo no clã tinha um Sharingan. O Sharingan, no começo do mangá, era dito como algo raro dentro do clã Uchiha. Certamente isso se deve ao fato dele precisar de sentimentos fortes para ser despertado, e a maioria dos Uchihas eram só o quê? Policiais, provavelmente prendendo ladrões menores, bêbados e coisas assim, ou comerciantes normais. A maioria das pessoas ali eram pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Agora, por outro lado, apesar de ter gostado da situação, eles não adaptaram uma das cenas mais tristes e dramáticas de todas, que foi a parte da morte da Izumi. Na Light Novel, quem mata ela é o Itachi, usando o Tsukuyomi e criando dentro do Tsukuyomi uma realidade em que ela viveu feliz por mais de 80 anos ao lado do Itachi, se casando, tendo filhos e morrendo de velhice.
E como ela morreu no Tsukuyomi, ela também acabou morrendo no mundo real, dando um obrigado como suas últimas palavras ao Itachi. Foi simplesmente uma cena linda que a Pierrot fez a cagada de não adaptar. Eles nem se deram ao trabalho de mostrar como é que a Izumi realmente morreu pro Obito. O Obito simplesmente amarrou ela lá com a corrente e ela ficou pensando no Itachi e pronto. Eles poderiam ter mostrado o momento em que ele desfere o golpe de misericórdia nela e ela morre lá, pelo menos isso, pelo menos para dar um drama a mais na cena, né? Mas nem isso. Bom, e depois de tudo isso, sem falar da cena fodástica dele enganando os subordinados da Raiz, nós temos a entrada do Itachi na Akatsuki. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção aí. Se eu bem me lembro, o Orochimaru, ou Orochimaru se vocês preferirem, entrou na Akatsuki por causa do Itachi, porque ele estava atrás do corpo de Itachi. Talvez a Pierrot tenha cometido uma gafe aí, mas é claro, segundo o que eu me lembro nesse exato momento. Então eu não vou julgar essa cena. E lá pro final do episódio, nós conhecemos alguns Akatsukis das formações anteriores, que sempre ficou subentendido que existiram, mas nunca foram mostrados. O Juzo, que foi o usuário anterior da Kubikiri, e um carinha lá, misterioso, que muita gente teoriza que foi o parceiro anterior do Kakuzu. Lembrem-se que o Hidan era novo na organização e o Kakuzu dizia que ele sempre matava os seus parceiros. Na certa, esse cara foi o antigo parceiro do Kakuzu e o dono de uma das sombras no final do Classic, né, que não se encaixava com nenhum Akatsuki conhecido. E só para terminar, eu só tenho elogios a esse episódio. A situação foi tratada de forma séria, com um nível de violência que normalmente não vemos no anime e uma animação que está bem acima da média para os padrões de Naruto. Mas apesar de tudo, mais uma vez a Pierrot está jogando todo o enredo da Light Novel pela vala, que é a minha única reclamação a esse episódio, assim como o arco em si. Eles não tinham nenhuma necessidade de mudar o enredo da Light Novel, era só pegar aquilo ali e animar, só. Mesmo que o que nós estamos vendo aqui não esteja ruim. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nós nos vemos no próximo vídeo.